Vamos lá, André. Então, né? Eu sempre abro cartas antes de fazer sua live, né? E o que, que foi que os mentores mostraram? Bom, André, a gente na última live, eu avisei, né? Eu falei que a gente estava com uma energia de obsessor no Brasil, lá fora. E eu fiquei espantada porque eu não vi a gente sendo protegido por falange nenhuma. E aí, o que, que aconteceu, André? O que, que O aconteceu? avião, Olha né? quantos acontecimentos É, tristes lá fora, no Brasil, né? E tudo acontecendo, André. E eu continuo vendo essa energia. Continuo vendo a gente sem proteção. Então temos que orar, André, vibrar. Quando a gente está nessa energia, a gente tem que estar na vibração do amor, tá? Porque os mentores falaram que quando tem obsessor, eles querem que a gente brigue, que a gente discuta. Vai ter gente brigando com você do nada. E é isso mesmo, tá? Se eu te contar o que aconteceu essa semana comigo, André, misericórdia. Pessoas é, brigando comigo por nada. Olha, André, tudo ataque espiritual. Tudo. Então as pessoas têm que raciocinar. Caramba, essa pessoa tá brigando comigo. Não leva pro coração. Não leva, gente. É o bicho, é o monstro mesmo. É a coisa ruim que tá tentando usar pessoas fracas para te atingir. É desse jeito, tá bom? André, tomei um susto. Vamos lá. Continua essa energia de portal aberto no Brasil. E aí, André, eles mostraram para mim blackout. hum, Blackout, André, blackout. Só que não é uma coisa que é assim, André. Porque quando a gente fala blackout, a gente fala assim, vai, pá, acabou tudo, né? A luz pagou. Não, é, não é isso que eu vi. Nós vamos sim ter blackout em vários, vai ser vários estados do Brasil, vários. Eu tomei um susto, eu falei, caramba, então a gente vai ter blackout mesmo. Só que não é uma coisa, André, que vai ficar vários dias. Não, não é isso, tá? O que me chamou a atenção é o povo de São Paulo. Então você aí, André, Bela, aquele radinho de pilha. Porque a gente tem, eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que ter um kit holocausto. é, Nós se temos que ter prevenir, né? kit, nós temos, gente, nós temos que ter. E aí eles É, mostraram muito São Paulo, André, para mim. Acontecimentos fortíssimos em São Paulo nos próximos dias. Quando eu falo próximos dias, as pessoas têm que entender que é até 15 a 20 dias, tá? E aí, André, me chamou a atenção uma explosão, tá? hum, Eu vi muito nitidamente. É como se algo explodisse, tá? E levasse ao desencarne de muitas pessoas, tá? Foi algo assim. Eu abri as cartas para o Brasil e eu via a fumaça, né? Como algo que tem muitas pessoas, eles mostraram muitas pessoas. André, é como se fosse uma tragédia mesmo. Como eu falei, nossa, infelizmente a gente está desprotegido, o obsessor ainda está aqui. E aí, caramba, eu vou orar pelas pessoas, eu vou orar pelo mundo. E aí eles falaram que São Paulo vai ter alguma coisa ligada ao avião. Avião. Então, gente, deixa eu falar uma coisa. Na última live, eu falei, André, eu alertei, gente, as piores acontecimentos será com o céu, tanto o Brasil quanto o exterior. Aconteceu aquele avião que caiu na Índia, aconteceu o é, balão aí que teve a tragédia em São Paulo. Inclusive, eu falei na minha live sobre o balão. E o povo que veio falar, são coisas que eu vejo e depois eu esqueço que eu vi, né? O povo que vem me falar. E André, continua essa energia. E aí, é, ó, eles estão falando, por favor, ninguém pega avião para São Paulo, nem para o interior de São Paulo. Ah, Michele, eu tenho que fazer. Então, a vela para Exu, por favor. Tá, gente? Foi muito nítido o que eu enxerguei. Enfim. E aí eu tirei carta só para São Paulo e eles mostraram a carta que simboliza Exu. Exu, ele vem falar, vai cair avião, vai ter blackout em São Paulo muito sério, tá, André? Vai ter. E eles falaram algo que vai ter algum tipo de comoção. uhum, Algo em São Paulo que vai ter algo ligado, como se fosse uma comoção. Vai comover o Brasil, o que vai acontecer em São Paulo. E aí, toda essa chuva, André, eu não falei para você que estão usando a arma que muda o clima no sul? Olha aí, André, sim, 10 dias chovendo. Que coisa tô louca é vendo, essa? é, Não para de chover no sul. E os mentores falaram, vai continuar chovendo. E vai continuar tendo, pessoas vão continuar perdendo suas casas, infelizmente. Tá? É por causa da arma, André. Estão testando a arma no Brasil, no sul. No sul. E aí,
Mas os mentores, eles fazem questão de tranquilizar o coração das pessoas e dizer que tudo passa e que vai passar, embora ainda o povo do Rio Grande do Sul ainda vai sofrer com mais chuvas e inundações e rios que vão transbordar. E aí as pessoas, por favor, André, eu postei no meu Instagram. Falei, gente, eu tô há uma semana sonhando com águas. Então, por favor, sai da casa térreo, vai morar em lugar alto. As pessoas me escutam? Elas preferem perder tudo. Entendeu, André? E aí, poxa, Michele, por que está acontecendo isso? Para as pessoas, como eu falei, André, parar de se apegar a bem materiais. Embora todo mundo mereça ser feliz, ter dinheiro, a gente tem que entender que nada é para sempre. Que a gente tem que se apegar a outros valores, tá? E aí, André, é sobre isso. Então, nós vamos continuar passando por inundações, principalmente no Rio Grande do Sul. Só que eles estão falando que a chuva que está vindo, que está tendo no Rio Grande do Sul, vai vir para São Paulo. Então, povo de São Paulo, vai vir chuva aí para vocês, tá? Então, André, se cuida aí, André. Se cuida aí, hein? Você que, né, vai viajar, não sei. Se cuida É. aí, André. Aí eles mostraram que vai ter acontecimentos fortes em São Paulo, sim, até 15, 20 dias, tá? Eles falaram para mim, alerta máximo, tá? E alerta máximo Rio Grande do Sul. A carta da serpente apareceu para Rio Grande do Sul. Uau. Serpente e raposa. Então, assim, André, os mentores já tinham avisado que, infelizmente, no futuro, vai ter lugares no Rio Grande do Sul que vai desaparecer. Vai desaparecer. E aí eu já tenho falando, os mentores já vêm falando para as pessoas se mudarem do Rio Grande do Sul. Entendeu? Senão vai ficar impossível de viver no Rio Grande do Sul. Ah, Michele, mas eu gosto do Rio Grande do Sul. Ok, gente, mas eles fazem questão de dizer que vai sumir alguns lugares do Sul. Foi isso que eles fizeram questão. E aí vocês escolhem morar no Rio Grande do Sul e viver esse sofrimento, tá? André, mole não, tá? Orar pelo povo do Rio Grande do Sul, orar, enfim, é isso, tá? E aí, André, enfim, aí eles vieram falar muito, alerta São Paulo, continuo vendo alerta no ar de São Paulo, então vocês, por favor, nada de avião, nada de balão, né, André? Nada de helicóptero, não, não, não. Não, 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 não. Os mentores falaram assim: avisa todo mundo para não pegar nada no céu. Não e não. Olha, André, eles falaram com toda a convicção para mim. Fala, não avião. Bota as pessoas para adiar o avião. Adiar avião, cancelar avião. Esse tempo todo eles falaram: cancela avião, cancela avião. Estou avisando, André. E tem algo muito forte que vai acontecer no interior de São Paulo. Interior, eles fazem questão de falar que é interior de São Paulo. Então, eu fiz questão de começar a live falando de São Paulo, porque me chamou bastante atenção São Paulo e o Rio Grande do Sul. Muito, muito mesmo. Tá? Agora, André, olha só o que eles me falaram. Olha que loucura. Eu falei, caramba, cadê a falange da Maria? Cadê a falange de Jesus de Yeshua? Por isso que a gente passou um bom tempo aí, André, com uma falange. Lembra que eu falei, gente, tá a falange espiritual aqui. Faz os seus pedidos 3 horas da manhã. Eu não tô vendo, André, eu não tô vendo. Aí, André, olha aí, a carta da serpente no jogo ligado ao Brasil. Colado com o nosso financeiro. Vai vir mais bomba por financeiro aí. Olha, você aí que não tá bem, tá com ansiedade e depressão, por favor. André, eu amo você, mas eu vou pedir para as pessoas não assistirem essa live hoje. Das Tá. pessoas que estão com depressão, ansiedade. Você tem depressão, ansiedade? Por que você assiste live de previsões? É. Vocês Pois têm que é. ver filme de comédia. Só assistam live de previsões se vocês tiverem coração bom, no sentido de estar tranquilo, estar em paz. Tá bom, gente? Porque Uhum. previsões de hoje estão um pouquinho pesadas, André. É. Desde há 15 dias passados está muito pesado. Eu tento te fazer de tudo para vocês rirem, mas caramba, o que eu posso fazer se eu estou vendo coisas fortes que vão acontecer no Brasil? Mais coisas fortes. André, é como se eles mostraram para mim que ano passado, 2024, a gente teve Saturno, né? E parece que esse ano, agora, no segundo semestre, a energia vindo de Saturno, tá, eu vi novamente, não que seja Saturno esse ano, eu vi Júpiter esse ano. Mas Uhum. Saturno, é como se a energia de Saturno viesse agora para o segundo semestre. E aí, André, Entendi. acontecimentos fortíssimos no Brasil e no mundo a partir de agora. Ai, lasqueira. É isso, tá?
Bom, aí o que mais que eu vejo, André? Bom, eles falaram, apesar dos pesares, o sol vai voltar, o sol vai nascer e tudo passa, gente. O que importa na nossa vida é apenas a nossa vida e não o que a gente tem, né? Que a gente tenha o suficiente para viver. É isso que eles sempre fazem questão de falar, tá? Lembrando que a gente veio para ter muito dinheiro, André. Não é o dinheiro, é a energia que você dá a ele, é o comportamento que você tem com o dinheiro. É isso que faz a diferença, tá? Aí, André, o que mais que eu vi? Então, a gente vai ter desencarnes ligado a desabamentos, tá, André? Que eles mostraram, fizeram questão de dizer de novo céu, tudo que tem a ver com céu cancelado, é isso, tá? E eles mostraram para mim mais chuvas em vários outros lugares. Rio de Janeiro também vai ter algumas chuvas. Rio de Janeiro também vai passar por um blackout. E aí eu estou preparada aqui também, tá, André? Também estou me preparando aqui. Blackout também no Rio de Janeiro, tá? Eles mostraram. Só lasqueira. E eu sempre falo, tá cancelado, senhor, tá cancelado. Mas, enfim, tô aqui só para alertar, tá bom, gente? Aí eles falaram, mais uma vez, por favor, olha pro teto, gente, por favor. Vai ter coisas caindo do nada, por quê? Chuva, e aí depois das chuvas é isso, tá bom? Aí eles mostraram para mim, André, um helicóptero que pode cair com uma pessoa, assim, parece ser um político, alguém importante, mas é uma coisa mandada, algo mandado, tá? E aí, André, os mentores, eles mostraram muito, não é que é ele que vai cair, tá? Eles mostraram muito o Eduardo Paes. Não é ele que vai cair, mas eles falaram, o Eduardo Paes corre perigo. Ele corre perigo, tá? Foi o que eles me mostraram. Saúde e a vida dele. Foi isso que eles falaram, tá? Mas eu não estou falando que ele vai estar nesse helicóptero, ok? Bom, o que mais que eu falei aí, André? O que eu enxerguei? Eles falaram da Lua. A Lua no Brasil vai ficar estranha. A Lua no Brasil vai estar com uma cor estranha. Eu não sei explicar, André. Não sei se tem a ver com as explosões solares, porque há muito tempo que eles me falam das explosões solares e as previsões que eu fiz no ano 2025 falou muito sobre isso para mim, que por causa das explosões solares é que nós teríamos os blackouts, os problemas com luz, com eletricidade. A Terra não aguenta, André, tá? E aí eles mostraram a Lua com uma cor incomum do que ela costuma estar, tá bom? E aí, o que mais que eu vi, André? E aí a gente vai ter isso, muitos lugares que vão desabar mesmo, tá? E, André, eles mostraram para mim temporada de tremor de terra. Por isso que eu tô falando, André, as coisas fortes vão começar a acontecer no Brasil. Temporada de tremor de terra. Olha, eu não gosto de falar essa palavra terremoto. Eu não gosto de falar porque quando eu falo isso assusta. Mas para alguns geólogos, tremor de terra um pouco mais forte é terremoto. Então eu tenho que falar que nós vamos passar por fortes tremores de terra, para não assustar o povo. Nós vamos passar por vários, André, vários. Não sei, a Terra está meio que. Vocês querem G? Vocês querem G? Porque, André, lembra que na última live que eu falei, gente, eu estou vendo uma energia de G no Brasil, né? E aí o presidente, né? Eu vou falar nosso presidente, que as pessoas me tacam pedra. Enfim, o presidente está aí, é o nosso presidente, né, gente? Para de mimimi. Mas o presidente, André, pegando briga, todo mundo está vendo aí, não precisa ser evidente para falar isso, mas as consequências vindo. E na minha última live que eu fiz no Instagram, eles mostraram um enorme X na cara do presidente, ou seja, ele marcado. E aí ele tem que tomar cuidado para não tomar um tiro no coração. Eles mostraram mais uma vez, alerta coração, para quem está aí presidindo no lugar do presidente, porque eu já falei que está é o sósia, não adianta. Não adianta, André. Bom, aí, André, ó, carta marcada. É como se, ó, olha, André, olha o que eles me mostraram. Drones soldados. O que é isso, Michele? Eu também não sei. Drones soldados estarão no Brasil. Ou seja, é como se a gente estivesse sendo investigado, espionado. E, André, drones que vão soltar bom. Drones que vão soltar bom. Não posso falar essa palavra. E aí, André, enfim. E o que eles mostraram no Brasil? Terrorismo.
Eu tô falando, André, por isso que eu falei, não assista essa live hoje, não. Ah, essa sensitiva é negativa. Não, gente, eu tô aqui para alertar. Não adianta eu chegar e falar, gente, olha que lindo o céu azul, estamos no país Alice das Maravilhas. Não é isso. Eu tô aqui para alertar, tá? Quando tem coisa boa eu falo, mas a gente tem que vibrar no amor para que o mal não venha para nossa casa. E aí eles falaram isso. Muito terrorismo no Brasil. Gente, é energia de G, é energia de Ogum. A energia de Ogum lá fora, a energia de Ogum no Brasil. Graças a Deus eu vi a carta que simboliza. Não é carta, tá? São as minhas vidências. Não existe carta de obsessor, são minhas vidências. E aí eu vi o povo cigano. Graças a Deus, quando eu vejo o povo cigano, é porque a energia, né, do orixá, da entidade, vem dizer que vai ter alegrias apesar dos pesares. Teremos alegrias apesar dos pesares. É isso que eles vieram falar. Pode ser leis a nosso favor, coisas boas em relação a crianças, curas. Então tem, André. Tem o seu lado bom aí, apesar da falta de proteção. Só que me chamou bastante atenção as atitudes do presidente, André, prejudicando nossas relações. Eu já tinha falado isso na última live, que o moço ia ter problema com vários representantes de vários países. Olha o que está acontecendo, tá? Só que, André, a gente lascado financeiramente, a gente continua na crise financeira, eu continuo vendo a pior carta do jogo colada com dinheiro. Como eu falei, não sei onde a gente vai parar, só mesmo um impeachment, tá? Não tem o que fazer mesmo, André. Estão acabando com o nosso país, a economia, é real. E aí, eles mostraram mais perdas pelo comportamento do presidente, mais corte de parcerias pelo comportamento do presidente. E eu tenho que falar que eu fiquei assustada, porque eu vi drones que jogam bomba no Brasil, que loucura é essa? Drones que jogam bomba no Brasil. E aí, os mentores chamaram de drones soldados. Lembra que eu falei na última live, André? Eu estou vendo tropas. Alguma coisa clandestina aqui que a gente não está sabendo. Sim. Olha aí, André. Olha a situação do Irã. E aí, André, vamos orar para que o Brasil não entre em nenhuma G, porque o Brasil vai estar no meio de uma G, André. E aí não tem como, porque a gente não tem o que. A gente tem recursos para isso. O Não negócio temos complica. recursos. Tá? Enfim, André, o negócio está tenso, tá? Continua tenso, desde a última live continua tenso, infelizmente. E aí aí tem energia de desencarnes coletivos, infelizmente. Então eu peço que ninguém faça nada em lugares. Assim, quando eu vejo desencarne coletivos, a gente não tem que pegar coletivo, a gente não pode ir para lugares que tem aglomeração. Aglomeração, muita pessoa junta. Porque se eu estou falando de desencarne coletivos, é porque você mais um monte de gente que vai desencarnar. Então, a gente não pode pegar avião, não pode pegar coletivo, porque algum, quando aparece problema em trem ou ônibus, enfim, que eu já tinha até alertado, e aí aconteceu no Rio de Janeiro, um ônibus com um monte de gente, caiu na ribanceira, enfim, coisas que nunca aconteceram em Rio de Janeiro, e aconteceu. Então, André, enfim, aí o que mais que eles mostraram para mim? Mole não, André, mole não, tá? Que mais? Espera aí, André, deixa eu ler aqui. Tá, aí os mentores fizeram questão de falar, Michele, a colheita virá, vocês estão passando uma energia kármica no Brasil e no mundo, então os karmas virão. É como se agora os karmas do planeta Terra virão. E as pessoas também. Então, André, é como se todo mundo vai ser testado. O que é isso, Michele? Testado como? Testado. A gente vai ter que ser testados, nós vamos ser testados no nosso ego. Então, pessoas vão tentar vão brigar com a gente, vão tentar tirar nossa estrutura e a gente vai ter que excluir nosso ego. Senão, André, senão é ruim, é briga, discussões, é dor, é doença. Então, a gente tem que aprender a excluir nosso ego. Se alguém fez alguma coisa errada com você, meu amor, lave suas mãos. A conversa é sua com Deus, é ela com Deus. Parem de querer se vingar, parem de querer reagir de forma negativa, tá? Então, gente, é isso. Aí, o que mais que eles falaram? Eu vi um fogo em presídio, André. Pode ser em São Paulo, Rio de Janeiro. Fogo, vamos botar fogo num presídio. Alguma coisa nesse sentido, tá? Área de saúde no Brasil. Continuo vendo
uma energia emergencial, é como se a gente já, como eu falei, os hospitais lotados, não tem vaga, principalmente os públicos, tudo por causa de problema respiratório, pneumonia, bronquiolite nas crianças e bactéria e fungos, viroses, tá? Tanto que na última live eu tava com uma virose aí, graças a Deus já saí, já foi. Enfim, aí, André, olha o que os mentores me mostraram. Como a gente está desprotegido, quem vai nos visitar? Adivinha quem vem nos visitar? Quem? OVNIs. É. Drones soldados e OVNIs. Aham. E aí, André, por quê? Os mentores já falaram que os OVNIs não querem não querem essa energia, André. E aí eles vão começar a aparecer. Aí vão ter vários avistamentos. Avistamentos no sul, principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, me mostraram Piauí, Mato Grosso, André, Rio de Janeiro, são muitos lugares. A gente vai ver real. Foi isso que eles mostraram para mim. Falei, ai meu Deus. Ai meu Deus. Né? As abduções aí. Isso existe, tá, André? Pessoas vão ser abduzidas aí. Calma, gente, calma. É só vocês não ficarem em lugares ermos no meio da mata. Para não ser abduzidos. É isso que eles vieram falar, tá? É isso, André. Segredos da Virgínia. Vindo à tona. Tem mais coisas sobre essa moça que vai vir à tona aí. Me mostraram, não sei, André, me mostraram coisas erradas no meio de um gado. Uma fazenda. Eu não sei dizer se é desvio, alguém vai rouba, né? Não posso falar certas palavras. Os animais que vão estar lá, mas eles falaram coisas estranhas acontecendo no meio de um gado, que pode ser um roubo, pode ser gado. Eles falaram muito de um gado para mim. Outra coisa, me mostraram paralisação geral por causa de manifestações ligado a agro. Porque Brasil quebrando, André. Brasil está quebrando o agro. Foi isso que os mentores falaram, e aí vai ter paralisação. Vai ter uma paralisação aí, André, tá? Outra coisa, eu sei que é muita coisa, André, mas enfim. Eles falaram também. Eles falaram muito de um. Eu não entendi porque eles me mostraram pombo. Um pombo, o animal, pombo. Eu não sei, eles mostraram um pombo para mim. O que é isso? Não sei. Não sei se a gente está comendo carne de pombo. Ou alguma doença, né? Vindo deles, Ou uma né? doença. Eles mostraram muito um pombo, André. Eu falei, o que é isso? Será que tem a ver com a paz, ou a falta da paz, ou a G? Eles mostraram um pombo, só que um pombo não é um pombo branco. Eles mostraram um pombo de cor escura para mim. E aí eu não sei o que é isso. Se as pessoas puderem interpretar, então eu não sei, André, o que significa isso, tá? Eu acho que não é coisa boa, não, tá? Porque se fosse pombo, né? Pombo da paz é pombo branco. Branco, né? Gente, sem qualquer preconceito, por favor, tá? Porque qualquer coisa a gente pode falar, nada que é mimimi. Parem com isso. Bom, aí que mais? Né, não, André? Pois é, não pode falar nada. Outra coisa, como eles falaram céu de jeito nenhum, e André, os mentores, eles falaram com raiva comigo assim: fala para ninguém pegar avião, helicóptero, ultraleve, parapente. Não! Às vezes eles gritam, sabe? E aí eu tô só repetindo. Depois não fala que eu não avisei. Não tô jogando praga, não. É o que eles falaram. Tá, gente? Por favor, a gente vai ver uma série de acontecimentos com aviões e eles falaram dos Estados Unidos. André, você já reparou que toda live eu falo para você que um avião cai nos Estados Unidos? E acontece? Vai cair outro. Vai cair outro, André. Então, perceba o karma do Trump. O karma do Trump é muito grande. Então, toda semana, não sei, toda semana, a cada 15 dias, vai cair um avião nos Estados Unidos. É isso. Eu vi de novo, né? Enfim. Outra coisa, vamos lá. Rio de Janeiro, pessoas, mães, cuidado com as suas crianças, alerta de sequestro, tá? Muito cuidado. Outra coisa, no Rio Grande do Sul, André, me falaram de várias crianças ilhadas em escolas. Então, enquanto não acabar essa chuva, as pessoas não têm que levar as crianças para a escola. Nos lugares que estão tendo volume de chuvas. São dias sem parar de chover. E eles falaram, crianças passando provações por causa das inundações, das chuvas, de escolas que podem desabar por causa da água, um negócio assim que eles mostraram. Rio Grande do Sul, tá bom?
André, eu falei sobre tremores de terra no sul, que eu nunca tinha visto, e aconteceu no Paraná. Aconteceu, tremores de terra. Nós vamos ver mais. Tá? Temporada de tremor de terra e terremoto, André. Eles vieram falar isso, tá? Outra coisa, ventos absurdos, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Alerta veículos no Rio de Janeiro, vão ter mais em veículos, então, por favor, extintor. E eles falaram, famílias passando provações. Quando eu vejo isso, André, provavelmente é por causa de fogo em comunidades, tá? E eles falaram também que não tem jeito, a bandida ainda está solta, não tem o que fazer, tá? Outra coisa, André, vamos falar de mundo agora, né? André, eu vi a carta do ódio lá fora. Por isso que está tendo G. Misericórdia, André. Aí, o que eles mostraram? Portal aberto, obsessor ainda vejo. Então, vai ter mais um avião caindo, infelizmente. Essa G, olha, André, eu começo a ficar assim, porque é muita carga que eu vejo. Eles mostraram para mim que essa G com o Irã não vai ficar só com o Irã, André. Eles falaram tanto que o Brasil vai estar no meio, que é uma coisa seríssima, André. E eles mostraram muito armas nucleares para mim. Eles mostraram muito, muito, muito. Tem um tempão que eu falo para você, né, André, que eu vejo coisas estranhas no mar do Brasil, coisas ilícitas. Sim. Estou falando que o presidente estava negociando coisas aí em a ver com armas nucleares, que não tem a ver só com o Irã, porque se eles forem a fundo, eles vão ver que ele está negociando com a China e com a Rússia também. Entendeu? E aí, André, Sim. vão ter mais revelações. Revelações de segredos entre Brasil e Irã. Vai ter mais. Tá? E, André, alerta máximo: União Europeia, misericórdia. União Europeia, me mostraram a Alemanha, principalmente a Alemanha. André, eles já estão preparados para uma G. Tá? Eles já estão preparados. E aí, por isso que os mentores falaram muito: ninguém pega avião, porque pode ser atingido por uma bomba vindo do Irã e de Israel, André. E eles falaram: não pega avião. Não só porque a energia não está boa, mas por causa dessa. Enfim, a gente pode ser real, ser atingido, André. É isso que eles vieram falar. E aí, André, vamos orar, porque nós, assim, a gente tem que agradecer. Como é que faz para orar, para pedir paz? A gente não pede paz, a gente ora agradecendo que já temos a paz no mundo. É assim que a gente ora, tá? E aí, os mentores pediram para que a gente orasse pela paz no mundo. Porque, André, se começar uma G nessa esfera, nesse nível, o planeta não tem jeito, não. Fim dos tempos. É isso mesmo. Apocalipse, André. Eu não queria falar isso, não. Mas eu tenho muita fé que tudo isso vai mudar. Eu tenho muita fé que não vai para esse ponto. Muito mesmo, tá bom? Enfim, o que mais que eu vejo? Então, eles mostraram muito terrorismo. Você lembra, André, que na última live eu falei que eu via muito terrorismo lá fora? Olha aí. A G é um tipo de terrorismo. Então, vai ter mais. Vai ter mais. E principalmente na Europa. Principalmente na Europa, tá? Então as pessoas têm que ficar atentas. Não dá para ficar saindo na rua só por sair na rua lá fora, quem está viajando lá fora. Na França, na Alemanha, tá? Enfim, eles quiseram falar isso. Vai ter coisas que não tem explicação. Simplesmente vão lá, colocar uma bomba e vai explodir. É isso. Por maldade. Tá? E aí Ogum, ele vem falar: se eu estou falando de terrorismo, vocês não vão pegar metrô lá fora e nem trem, por favor. Tá? Ogum é o dano da confusão, da briga. Então, a gente tem que, enfim, evitar. Tá bom, André? Quem está fora, viajando, eu sei que essa época é época de férias, pessoas que fecham pacote, André, de viagem, e não tá legal mesmo fazer a viagem. Não tá. Tá bom? E aí, quais são os alertas maiores lá fora dos países? Grécia, Irã, Ucrânia, Rússia, Venezuela, mostraram França, Alemanha e mostraram, não sei por quê, Inglaterra. Tá bom? É isso, André. É isso. Tá bom.
Quanta coisa, Olha, né? não. Quanta coisa. Não vai ser fácil, não, né? É isso. Tá, ok. Ô, Michele, você quer abrir, então, as cartas para os três moços lá, que a gente sempre abre, para ver como que tá? Vamos ver o que vai acontecer com o Bolsonaro, né? Vamos falar do Bolsonaro, que tá no meio dessa coisa toda de justiça, né? Como sempre. Vamos ver. Espiritualidade, me fala as previsões sobre Jair Messias Bolsonaro. O que vai acontecer com Bolsonaro nos próximos dias? Mas eu peço que me fale de previsões até o fim do ano de 2025. Jair Messias Bolsonaro, previsões. Vamos lá. Eita lasqueira. Carta da serpente. Pior carta do jogo. Colado com ele. Colado com ele, André. Mas a carta da chave, ela tá mostrando a carta do sol, né? A carta do sol é uma carta muito boa, mas quando eu vejo a carta da serpente colado com o consulente, eu sei que é perigo, perigo, tá? Eu sei que a pessoa também se traindo, fazendo coisas ou falando coisas que não tem que falar, então pode ser que ele fale coisas que ele não possa falar, assim, coloque os pés pelas mãos, tá? Mas real, eu estou mostrando perigo para ele, André. Real, perigo, perigo. É o que eles estão mostrando. Eles estão falando da saúde dele mais uma vez. Eles estão me mostrando a carta aqui da a chave colada com a área de saúde. E eu já tinha, eu vi na última live que eu fiz no Instagram que eu vi que ele corria perigo em relação à saúde dele, André. Mais uma vez, esse moço pode fazer mais alguma cirurgia até o fim do ano. Que lasqueira, tá? Mas eu não estou vendo a carta do desencarne, não vejo, não estou vendo. Continuo vendo a magia, né, André, que fizeram para ele, continuo vendo a feitiçaria. Ele vai lá, ele ora, faz, tira, fazem de novo. Tem uma enorme feitiçaria para esse moço, André. Né? Nossa. Eu falo sobre isso, eu vejo bicho, eu vejo sangue, eu vejo. Nossa Senhora, André, muita coisa, muita coisa. Gente que paga mesmo, mãe de santo para fazer, tá? E Misericórdia. eles estão falando, lembra que eu falei do coração? O coração dele tá fraco. André, ele tem que tomar cuidado com o coração dele. Os mentores estão É, falando, coração Bolsonaro está fraco, está muito fraco, está frágil, mas eu ainda não vejo o desencarne dele. Se eu visse o desencarne, eu ia falar, ih, tem morte. Não, não vejo, não vejo. E eles estão mostrando também a área de cabeça, André. Na minha última live, eu tinha visto a cabeça do Bolsonaro. É como se, André, tem alguém de olho na cabeça do Bolsonaro. É assim. Na última live eu tomei um susto. É como se alguém quisesse dar um tiro na cabeça dele. O coração fraco é saúde. Mas eu vejo assim, na última live eu vi a cabeça do Bolsonaro. O tempo todo eu só vi a cabeça do Bolsonaro. Cabeça, Bolsonaro. Cabeça, cabeça, cabeça. Alerta, cabeça. Então, ele tem que tomar cuidado com o AVC? Tem, porque ele está ligado a coração. Mas também tem que tomar cuidado com pessoas que, ó, igual fizeram com o moço lá fora, que eu esqueci o país. sim. Qual o moço que foi deram um tiro, André? Que eu esqueci? Colômbia? Não. Acho que foi na Colômbia, né? Colômbia. É, Acho que foi é, Colômbia. Desculpa, gente. Minha Colômbia. memória é só Jesus. O Acho cara que tomou um foi. tiro na cabeça, eles estão pensando nisso com Bolsonaro. Mas eu vou continuar dizendo que não tem desencarne. Vou até olhar a carta que simboliza a prisão. Ó, mais uma vez, vão tentar fazer uma armadilha para esse moço. Eu vejo que esse moço, André, ele não vai conseguir ser elegível. Não vai. As pessoas, infelizmente, eu não vejo ele como presidente de 2026. Eu continuo vendo que vão tentar sim. O que o Xandão quer é prender ele, tá? Ele Tá. quer prender. O que eu vejo aqui é uma vontade de prender. Só que, mais É, uma vez, a justiça vai ser mudada. Esse moço tem uma carta na manga, André, e está envolvendo questões ligadas ao exterior, ao Trump. Então, por isso que eu não tá. estou vendo ainda essa prisão, embora o Xandão quer de qualquer maneira, é como se. Não, eu não quero que o que ele falar não interessa, eu quero prender. É isso que eu vejo. Eu quero prender, mas não tem como prender se a justiça diz não. Você não pode fazer uma coisa que a justiça não pode. E aí não tem como o Xandão prender se existem
situações que vai acabar não levando ele a ser colocado numa gaiola, numa prisão. Eu não vejo isso, André. Eu continuo dizendo que eu não vejo. Embora a armadilha exista, tá? Eu não vejo. E aí, o que mais que eles estão falando aqui nas cartinhas dele? Mas ele corre perigo, tá, André? Tá me chamando bastante atenção que esse moço corre perigo por causa da carta da serpente. E eles estão falando muito da cabeça e coração dele. O tempo todo eles me mostram isso. Eu vejo uma mulher que vai ajudar ele. Tem uma mulher ajudando ele, não sei se é a Michelle. Eles mostram uma mulher ajudando o Bolsonaro. A carta do Sol é uma carta, como eu falei, muito boa. Mas está muito forte a alerta saúde e cabeça, André, que está me chamando bastante atenção. Muito mesmo. Deixa eu ver mais o que eles querem falar. Então, eles estão mostrando a carta das provações. Então, eu vejo que o Bolsonaro vai passar por mais situações complicadas de justiça. Eu real vejo, mas ainda não vejo a prisão. Ainda Tá. não. Tá bom, André? Por mais que as pessoas... Não, ele vai ser preso. Eu ainda não vejo. Como eu falei, devido a essa carta na manga, é uma carta na manga que eu vejo. Entende? É isso, tá? Sim. Então, os caminhos eles vão meio que mudar. Só que eu quero que as pessoas entendam que ele não vai ser elegível e que ele vai ter uma sanção por ele ser réu. Por ele ser réu, ele vai ter algum tipo de sanção também. Ok? É isso que eles falaram. Agora vamos falar sobre o Xandão, né, André? Vamos ver Isso, aí como pode está ser. a situação do Xandão. Vamos olhar. É, O pessoal está falando, vamos subir o like. Clica isso aí, mesmo, gente. gente. Like aí na live. Bate O duas pessoal vezes na tela que vocês dão like aí, rapidinho. dá o like aí, pessoal. Vamos lá. Espiritualidade. Porque, gente, quanto mais pessoas virem a live aqui, claro que não está com depressão, né? Mas eu posso estar alertando as pessoas, os mentores alertando, né? Levando as pessoas para a luz, para o amor. Essa é a minha função. Não é trazer nenhum tipo de medo. Tá bom, gente? A gente não pode viver com medo. Um dia a gente vai partir, entendam isso. Espiritualidade, o que vai acontecer com o Xandão, né? O homem lá do Supremo. Me mostra a verdade. Previsões dos próximos dias e até o fim de 2025. Xandão, vamos lá. Previsões, 2025. Mas André, você vai ver muito acontecimento não legal com o Bolsonaro nos próximos dias. Para mim tá claro isso, tá? Mas no final aí eu tô vendo esse moço mais uma vez meio que escapulindo, enfim, dessa situação, tá bom? Agora, eu quero deixar claro que eu estou aqui para alertar, eu acerto 90% das previsões e pode acontecer, sim, de coisas não acontecerem. Por quê? André, o alerta está muito grande para a saúde desse moço. Está muito forte aqui. Como eu falei, não tem morte, tá? Mas se esse moço prender o Bolsonaro, ele vai fugir igualzinho a Zambelli. Só que ele vai para os Estados Unidos e aí ninguém consegue tirar ele de lá, tá? É isso que os mentores estão falando. Os mentores estão falando isso, tá? Mas eu continuo dizendo que ele não vai ser preso. Mas se for, ele vai fugir, André. Ele não fica no Entendi. Brasil, não. Não. Tá? Isso, eu te falaram que os mentores me mostram, tem todo tipo um aparato para receber ele lá, avião, tudo. Você não tem noção, tudo com a ajuda do Trump. Real, André, tá? Bom, o que eu estou enxergando para o Xandão? Vamos lá. Ih, carta do rato, colado com ele, carta das nuvens. Então o negócio também tá ruim para o lado dele, André. Tá ruim para o lado dele. Ih, carta da raposa. André, tá em maus lençóis também, tá? Tá. Se o Bolsonaro tá com a carta da serpente, ele tá com rato e raposa. São as piores cartas do jogo. Então, eu tô vendo ele passando por provações, sim. Tá, André? Ele vai passar por provações, tá claro aqui para mim. Mais uma vez, eles falando da saúde desse moço. Mais uma vez, eles estão mostrando muito para mim essa região dele. Mais uma vez, estão mostrando essa região para mim, que é o coração também. Tem gente, André, tem gente querendo dar um tiro real, André. Real. Não, sempre aparece isso para mim. Está mostrando também a parte respiratória dele, ou seja, ele pode ter algum corona aí, uma pneumonia, também estão falando, tá?
E eles estão mostrando para mim. Eles estão falando muito de uma mulher traindo ele. Não sei se essa é a mulher dele, André, mas estão falando uma mulher traindo ele. Uma Ah, mulher vai trair ele, tá? é. E o relacionamento dele. Ih, André, o relacionamento dele tá muito ruim. A mulher. Tô vendo que a mulher dele tá traindo ele e vai trair ele. É a mulher dele, Hum, André. Eita Vixe. lasqueira, hein? Ih, gente, tá tomando chifre, hein? É, tá fácil, não. Não é só o presidente, não. É, Gente, pois é é. o que eu tô enxergando, tá? E aí, André, eu tô vendo esse moço passando sim por maus lençóis. Não, ainda assim, quando eu vejo essas cartas também é perigo para a vida, para a saúde dele, tá, André? É isso que eu vejo aqui. Agora, Uhum. olha aí, André, até o fim do ano podem tentar prender ele, como eu falei, pela Corte Internacional. Ele vai receber a sanção, André. Só que as pessoas têm que ter É, paciência, porque eles estão falando que vai demorar, não vai ser rápido e é até o fim do ano. É até o fim uhum. do ano, tá? Eu Sei. continuo vendo cartas muito negativas ligadas ao exterior. Então, ele proibido de viajar para o exterior. E aí, André, sanções que era só dos Estados Unidos passaram a ser de outros países também. Não, esse moço tá lascado também, André. Tá lascado, tá bom? Deixa eu ver mais o que eles querem falar. Ver mais o que eles querem aí de alerta, né? Ih, André, eu acho que ele está separando da mulher dele, hein? Apareceu de novo, então. De Uhum. novo, a carta da serpente colada com a carta da aliança. Tem traições, e eu tô vendo que eu acho que essa mulher vai separar. Assim, ela também tem que tomar muito cuidado, tá? Com a vida dela, a mulher dele, Uhum. tá? Eles estão Sim. falando muito da mulher dele, tá? Que mais que eu vejo aqui? Olha aí, mais uma carta de corte de relacionamento. O negócio tá ruim para ele, André. Hum. Por quê? Ele vai dormir pensando no Bolsonaro, acorda pensando no Bolsonaro. Uma paixão. Não tem esposa que aguente, né, André? Concorrer, não dá, né? Vamos rir, gente, vamos levar a frequência. André, é sobre É. isso. Vai chegar a conta para ele. Só que ele tem esse moço, não sei, André, mas ele pode escapar de alguma coisa. Eles estão falando algum livramento que ele pode ter, esse moço. Ele pode Uhum. escapar de algo. É isso que eles estão falando. Ele vai escapar de algo, tá? Estão falando de infarto também, tá, André? Infarto. É isso, as coisas não estão indo bem para ele, não. André, faço questão de dizer isso para você, tá? Mas ele tá, É. pelo que eu tô entendendo, esse moço tá sendo meio que, não vou falar essa palavra, mas tá tomando. Uhum. Entendi. Tá bom. É isso, gente. Eu não vou mentir o que eu enxergo, os mentores estão mostrando, né? É isso, gente. E enfim, tá muito ruim, André. Olha essa carta aqui, ó. Carta da serpente, ó. Tá sendo traído e vai terminar casamento. Ou estão separando Uhum. aí, tá bom? Uhum. Tá. Fofoca, né? Pois é. Fofoca. Mas É, o povo quer saber, então eu conto, eu conto. Tá acontecendo. tá. É Tá isso. bom. E agora você vai falar do outro, do presidente, Michele? Ah, vamos falar, né? É, Vamos, é. espiritualidade, me mostra a verdade. O que vai acontecer com o moço aí que está na presidência? Me fale o que vai acontecer com o moço que está na presidência, sendo o presidente do Brasil hoje. Me mostra a verdade. Próximos acontecimentos até o fim do ano 2025. Previsões para o moço que está presidindo o Brasil. Vamos lá. Está usando Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim. Vamos lá. Ih, carta da raposa colada com ele. Tá ruim para ele também, André, e ele sabe disso. O negócio É. tá ruim para ele também. Raposa colada com ele. Ih, rato, serpente. Meu Deus. André, tô falando para você. André, olha isso, André. Olha isso, André. Hum, Desencarne.
André, toda vez que você me pedir para... É isso que aparece. O que eu posso falar? Sempre sai isso, né? Mas as pessoas têm que entender que eu não sou Deus, não sou eu que sei a data do desencarne, mas eu faço questão de dizer que está aparecendo desencarne. Esse moço não passa desse ano, e se passar esse ano, como eu falei, não é ele. Não é ele, André. Se passar desse ano, não é ele. Já falei que é um sósia. Ah, essa mulher é maluca. Gente, vocês não leem, não. Existem sósias de presidente, assim como tem sósia de artista, de cantor, de celebridades. Existe. Meu Deus, se as pessoas conseguem fazer um robô, conseguem fazer um avião, não vai conseguir fazer uma pele que a gente coloca para mudar nosso rosto? Mas é um pensamento muito limitado que as pessoas têm. Quando você entra no avião, você não fica tão assim surpreso, André? Caramba, como pode estar dentro de avião, né? Como a gente pode fazer uma viagem internacional, pensar em fazer avião e criar o avião? Então as pessoas têm que entender que isso existe, tá? E eles estão falando, André. Eles estão falando até o fim do ano, esse moço vai desencarnar. É o que eles estão falando. E aí as piores cartas estão do lado do moço. Olha aqui, André, vou até te mostrar, ó. As piores cartas ao lado dele. Ou seja, corre perigo. Corre perigo, né? Quem tá aí tá correndo perigo. É isso, André. Como eu te falei, na última live que eu fiz, a cabeça dele marcada, sabe? Tem gente querendo, de outro país, querendo levar a vida dele. E sim, a gente de Israel, do Israel. E por isso que a gente vai ver, André, terrorismo aqui no Brasil. Porque o presidente lá está com ódio desse moço a ponto de não quer saber. André, quem está no meio de uma guerra, né, uma G, é uma pessoa que não tem alma, não tem Não, coração, é capaz de tudo, né? é capaz de tudo. É isso que eu estou falando, que esse moço aqui ele tem muita coragem de ir lá para fora, principalmente para a Europa, onde está acontecendo, né, os acontecimentos mais fortes. E eles estão falando, ele está em perigo também. Perigo, André, só que aqui, no caso, é perigo de vida real. Carta do Bolsonaro, eu não vejo a carta do desencarne. Aqui eu vejo, entendeu, Sim. André? E é sempre as mesmas situações. Então, o que mais que eu vejo aqui? Vamos lá, quais são os outros alertas? Eles estão falando que vai ter gente da família dele que vai desencarnar também. Eles mostram. Ó, alerta Janja. Alerta Janja. Olha aí a carta que eu estou enxergando aqui. Essa carta significa sofrimento para Janja. E estão falando aqui, ó, corte definitivo de uma mulher ligada a ele, que os mentores mostraram que é a Janja. Também. Entendeu, André? Eu não gosto de falar de morte, André, mas político eu falo. Político eu falo. Entendeu? Mas político. Caiu uma carta aqui. A carta da carta, né? Então, nós vamos ter alguma revelação ligado ao presidente. Carta da carta fala de revelações. E aí os mentores voaram com essa carta aqui. Teremos revelações ligadas ao presidente, alguma coisa vai ser anunciada aí também, vindo dele, tá? É isso que eu estou entendendo aqui, André. Nossa, as cartas estão tensas, hein, André? Estão tensas, estão Bem bastante pesado. tensas. É. Hã? Bem pesado, né? Tudo hoje, né? Para todos, praticamente, para Ih, os três aí que André, você viu. acabou de vir uma evidência aqui. É. Olha, ai, lasqueira. Mostraram para mim a Marisa, a mulher É. dele que falam que desencarnou. Porém, os mentores estão mostrando ela na Itália. Vixe. Desencarnou não, André. Desencarnou não. Tá viva, então. Eles estão mostrando eles meio que se encontrando com ela. Lasqueira. Ai, André, o que eu posso fazer? São minhas vidências. Veio aqui do nada, veio do nada a Marisa, do nada veio. Que loucura, o sósia se encontrando, que loucura. Ai, André. Sim. E aí eles mostram a carta dos segredos, né? Alguns segredos aí serão revelados, como eu falei do presidente. Eles me mostraram real a Marisa, André. Depois eu vou fazer o biômetro dessa mulher. Eu vou fazer. Eu já tinha feito 2 anos atrás, e no biômetro constatou que ela tem energia vital. É. Quem não tem Olha energia só. vital, tá desencarnado. Eu fiz isso, foi um podcast que eu participei, André. Hoje eu já não sei. Mas pela evidência, ela ainda deve estar, né? E o desencarne dela foi forjado. Porque, André, na época, ela era a principal testemunha no caso da Lava Jato. E ela desencarnou Sim. exatamente
na época da Lava Jato. Entendeu? Sim. Foi exatamente nessa época. Então, eles mostraram isso para mim. Por quê? Tô aqui, aí apareceu a Marisa. E ela vivíssima, André, com outra fisionomia, outro rosto, outro tudo, tudo. Tudo diferente. Eles estão falando que ele se encontrando com ela na Itália, mostrando a Itália Olha para mim. só. Ela é Uau. totalmente, o rosto dela é totalmente diferente. Mesmo que ela Deve passe ter. assim na tua frente, não iria reconhecer. Uhum. Pronto, aí as pessoas, Ah, mas que mulher maluca, que sensitiva louca. Eu estava lá, eu estava lá, eu estava lá, eu vi o corpo dela. Ué, fazem boneco de cera, não fazem? Gente, eu não vou é. deixar de falar o que eu enxergo e as minhas vidências, por mais loucas que sejam. Uhum. Às vezes eu tenho umas vidências que são loucas e acontece, né? Enfim. Uhum. Sim. Aí, André, ai, é complicado. Mas ele também corre perigo, porque tá claro para mim que esse moço, ou vão tentar matar ele, André, ou esse moço aí, enfim, ele não passa desse ano, tá claro para mim. E na minha live eu vi que o Alckmin somente assumiria a presidência depois do desencarne, e com certeza é do presidente, esse ano ainda, Uhum. até o fim do ano. Eles mostraram para mim, André, que os maiores acontecimentos no Brasil será a partir de outubro. Os acontecimentos mais fortes de a gente assim, meu Deus, outubro. Então pode ser que tenha a ver com o desencarne dele. Entendeu, Uhum. André? Eu não vou mentir o Entendi. que eu vejo. Tá bom. Depois você Ai, que conta louca. pra gente, Michele, do Eles acharam. biômetro. Depois Eu vou fazer, esse, André. Eu vou fazer. esse É porque resultado. na última live que eu fiz o biômetro do presidente e apontou mais uma vez que não tem energia vital. Tá. Toda vez que eu faço o biômetro dele, não tem. E é por isso que eu falo que quem tá aí é o sósia. Não tem, eu sou Uhum. radiestesista formada, André. Eu atendo Sim. pessoas, eu vou na casa das pessoas e faço aquela radiestesista mesmo para ver se tem portal na casa delas, para eu fechar portal. A gente fecha portal com cristais, né? Existe, o biômetro identifica a tua energia vital, né? Eu Uhum. fiz o biômetro daqueles meninos do Belfor Roxo que estavam procurando, eu vi os 3 desencarnados porque não tinha energia vital. E aí a polícia achou eles enterrados, os 3 estavam desencarnados. E Uhum. perguntaram também daquele avião que caiu em São Paulo, não lembro, que não estavam achando, depois acharam, caiu explodiu, né? Enfim, também vi que estavam todos desencarnados do helicóptero, avião, todos desencarnados. Fiz do presidente, não tem vida, não tem energia vital. Como é que explica isso, André? É, Eu sou é isso. radiestesista, isso é ciência. E aí, Uhum. André, na última live, eu vi que ele continua sem energia vital e o meu pêndulo simplesmente caiu. Caiu. Aí eu vou ter que comprar outro. Foi no meio ao vivo, uma coisa que nunca Ah, aconteceu comigo. O pêndulo cair sozinho, sabe? Ele saiu da uau. cordinha, a cordinha é muito bem amarrada. Caiu Aham. sozinho, como se alguém tivesse puxado. Sei lá, André. Sei Nossa. lá, André. São coisas Nossa. sobrenaturais que acontecem aqui, É. tá? Que nem da época que eu vi o Alckmin, Alckmin não, que eu recebi uma mensagem do Ulisses Guimarães, que ele falou que alguém matou ele, tá? Foi tudo forjado e ele não estava bem. E vieram várias moscas varajeiras dentro da minha casa esse dia. Porque Nossa. quando o espírito não está bem, André, as pessoas não entendem. É como se o espírito ainda tivesse ligado à carne material. E Sei. aí fica podre mesmo, André. Fica Uhum. podre. E aí você está num lugar que vem um monte de mosca. Você não sabe de onde vem a mosca. Se não tiver lixo ou fezes, é espírito, André. É É espiritual, espírito, né? é espírito. Espírito que não está muito bem. E aí o Ulisses Uhum. Guimarães foi de uma maneira que não acharam o corpo dele. É muito complicado isso na parte espiritual. Entendeu, André? Uhum. E ele veio se comunicar comigo na live. E É. quando eu desliguei a live, tudo, foi assim, umas 6 moscas varejeiras vieram aqui em casa. Aqui é tudo Nossa. fechado. Entendeu, André? Uhum. Então, as pessoas não acreditam, mas eu sou vidente, eu sou sensitiva, enfim. E aí, André, Uhum. eu estou vendo que vão ter acontecimentos fortes com o presidente nos próximos dias. E eu fui num podcast, André, que eu tive uma evidência, mas é anos-luz, sabe? Anos-luz. Eles mostraram para mim que ele ia fugir
para a China, meio que se refugiar na China. Eu tive essa evidência, que o presidente vai, essa coisa de G, vai acabar indo para a China qual o nome que fala? Exílio? Exílio político, né? É isso, é isso. Uhum. Botaram para mim no meio de um Tá. podcast. Então, Nossa. essa G, André, vai feder, vai sobrar para o É. Brasil. O presidente, ele está falando coisas que ele não tem que falar, ele está marcado, ok? É isso que eu quero que as pessoas entendam. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Olha, o tempo todo falando do desencarne, André. Olha a carta do corte, ó. Olha aqui, André. Porque eu cruzo as Uhum. cartas. Eu queria que as pessoas entendessem. Eu não sei se eu posso virar a live, não posso. Queria mostrar para as pessoas, mas não dá para mostrar. Será que dá, André, para É, mostrar? só se você baixar seu celular aí, né? Eu não sei como que Será tá que aí. eu consigo? Vamos ver se eu Se você consigo. Peraí. baixar para cima As da pessoas mesa. entenderem aqui. Eu acho que Uhum. dá. Deixa eu ver. Ó. E não, André, peraí. Peraí. Sim. Ó. Será que as pessoas Ah, conseguem ver? dá para Aqui, ver. Uhum. ó, dá para ver. Isso aqui Dá. é o presidente, né? Dá para ver Uhum. a cara do presidente? Dá sim. Tá, então você para ver esvaziar os lençóis. Isso aqui é o presente, tá? Presente, passado, presente é futuro. Futuro, olha aqui, André. Olha a carta da morte. Tá. Futuro. Quando eu falo futuro, é futuro breve. Então, tá vendo a carta do desencarne aqui? Ele tá aqui, Uhum. presente. Aqui é futuro. Entendeu? Então, André, eu tô mostrando para as pessoas, tá? Eu tô mostrando a situação dele não tá boa, tá? E aqui me fala que ele não está bem, né? Quem está aí? Porque quando eu abri as cartas, eu falei previsões para quem está presidindo o Brasil. Não falei nome. Quem está Uhum. presidindo no nome do moço aí, tá? É Tá. isso, tá? Então, presta atenção. O desencarne vai acontecer até o fim do ano. Se esse moço não desencarnar até o fim do ano, não é ele que está aí, André. Não é ele que está aí. Enfim, aqui fala que até o sol ele vai desencarnar até o fim do ano. Entendeu? É sobre isso. Uhum. Tá bom, André? Porque o moço já está. Enfim. Olha lá, Entendi. Tá bom. dizendo que o moço já foi. Tá. Ué, eu vou Tá. fazer. Se você quiser, André, na próxima live eu faço o biômetro da Marisa aqui, ao vivo, se Tá. você quiser. Podemos fazer. Fiquei curioso aí, né? Ninguém imaginava, né? Isso Eu vou aí. mostrar para vocês. Eu vou mostrar a tua energia vital. Você vai ver que você vai estar vivo. E vou mostrar Uhum. do presidente, pessoas que já desencarnaram. Você me passa o nome que eu mostro aqui para provar as pessoas. É Sim, isso, podemos André. fazer sim. Tá Vamos fazer bom. na próxima live. Pronto. Tá. A gente faz. Tá, ok. Ô, Tá? Michele, agora, dia 29, né, desse mês, vai ter uma manifestação na Avenida Paulista, né? E como que vai ser? Tudo tranquilo, essa manifestação, dia 29? Perda de tempo. Como É, sempre, perda de tempo. Uma manifestação é, que não adianta para nada. André, a verdade é é. essa. Tá, é bom tá lá o Bolsonaro, mas não adianta, André. Não Uhum. adianta, tá? Vamos ver o que vai acontecer nessa manifestação. Qual é a data? Dia 29 de junho agora, não nesse domingo, no outro. 29 de junho. Espiritualidade, mostra a verdade. Como vai ser a manifestação do dia 29 de junho? Manifestação que o Bolsonaro está convocando na Paulista. Paulista, né? É isso mesmo. Vai acontecer, como sempre acontece, tá, André? Mas eles estão alertando, eles estão mostrando algumas cartas que não estão muito bacanas, André. Não estou vendo morte, nada disso, mas nessa manifestação pode ser que, assim, não estou vendo o Bolsonaro muito bem no dia da manifestação. Não vejo ele muito Hum, bem. Algum acontecimento vai ter até o dia 29 de junho aí. Não vejo ele muito bem, tá? Mas eu não estou vendo morte, nada que não deixe que aconteça, vai acontecer, tá? Eu estou vendo ele tendo problema com alguém. Até lá vai ter um problema com alguém, um desgaste com alguém. Também vejo ele não muito bem com a Michelle, tá? Mas algum acontecimento forte até lá, viu, André? Mas vai é, acontecer. Vai acontecer essa hum, manifestação, tá? É tá. isso que eles estão falando. Uhum.
Entendi. Tá bom. Outra Tem uma outra. coisa, eles estão falando que ele tem que se proteger a cabeça dele. André, eles estão falando que eles mostraram para mim um capacete, André. Ah, Ele precisa. Ai, loucura, né? Além de ele ter que usar capacete, não adianta nada, caramba. É porque é. eles mostram assim, que ele precisa proteger a cabeça dele. Os mentores falam, ele tem que proteger a cabeça dele. Graças a Deus, assim, não vejo morte, vou repetir. Mas eles estão mostrando a cabeça dele, ele tem que se proteger nessa manifestação da Paulista, tá? Não é que ele Entendi. vai tomar um tiro, é porque tem gente olhando ele, André. É isso, Tá. tá? Tá, ok.